Então, tem um vídeo na aba Vídeos, que é a censura bolsonarista da pesquisa Atlas Intel, que eu considero ali um documento histórico de análise, porque o Brasil precisa lutar pela sua liberdade de expressão e conter esses ímpetos autoritários de ambos os lados. Vocês vejam que tem pessoas que só são contra o autoritarismo quando o autoritarismo atinge o seu grupo. Quando o autoritarismo beneficia o seu grupo ou atinge o adversário, essas pessoas passam a ser a favor. Inclusive, pessoas da área do direito. Comentei hoje na rede social. Anos atrás, eu ironizei como prerrogativas do B, sabe, esse grupo lulista? Prerrogativas? Então, tem o prerrogativas do B, como eu ironizei, aquele conjunto de advogados e ex-procuradores que se tornaram ativistas bolsonaristas nas redes sociais. Hoje, estão defendendo censura de pesquisa. Pesquisa eleitoral, em parte eleitoral, em parte sobre episódio específico, mas tratando, evidentemente, de um pré-candidato à corrida presidencial. O que é grave, e as pessoas precisam ver esse duplo padrão. Então, essas pessoas não têm mais, ou nunca tiveram, compromisso com princípios e com as liberdades, mas sim com a bolha na qual elas parasitam. E é preciso ter muita atenção a isso. Eu descrevo condutas, quem se identificar ou identificar as outras pessoas, eventualmente pode atuar pela correção, porque a crítica existe também para isso. A própria expressão de determinados comportamentos humanos serve para conscientização, e se você incorre neles, bom, você tem a oportunidade de mudar. Bom, vamos ver o que disse Dias Toffoli a respeito da liminar de Cássio Nunes Marques. Pode soltar. Independente de ser fato público e notório, já divulgado na imprensa ou não, mas nós temos que analisar se é possível uma pesquisa que mostre vídeos ou áudios, para depois a pessoa responder a pergunta. E eu entendo, senhor presidente, eminentes colegas, que é fundamental nós dissermos, isso é possível em pesquisa? Porque amanhã vão fazer áudio, publicar num jornal qualquer, de uma história, e vai dizer, isso aqui foi publicado no jornal XYZ, já é um fato de conhecimento, eu tenho o direito de perguntar se isso influenciou ou não influenciou no voto do cidadão. Nós temos que ser peremptórios nessa decisão. Nós temos que ser peremptórios. Pode fazer vídeo? A gente sabe o que vai acontecer. E eu sei o que vai acontecer. Vai ter vídeo para tudo que é lado. E pesquisa que mostra aquele vídeo e depois faz a pergunta. Diante desse vídeo, você votaria em A, B ou C? Você votaria nesse ou naquele? E vai ter vídeo até citando juízes. Não vamos ser ingênuos. Essa é uma questão da maior seriedade que nós vamos a decidir. É muito sério que nós vamos decidir. Desculpe a veemência, mas é muito sério. E eu penso que a gente tem que decidir, pode ou não pode vídeo? Porque aí se pode vídeo de todo tipo. Eu estou gargalhando aqui, porque assim, eu sabia que vinha essa frase, mas quando eu vejo o Toffoli falar, eu gargalho de novo, e se repetir, eu vou dar mais risada ainda. E pode ter vídeo até sobre juízes. Disse Dias Toffoli, atingido pelo escândalo Master, que era relator, que estava travando investigações, que foi pressionado a deixar a relatoria numa manobra completamente casuística, fora da jurisprudência, da legislação, que o Supremo Tribunal Federal acabou fazendo numa reunião secreta, cujo conteúdo acabou vazando e os ministros do STF não investigaram, ao contrário do que fariam se fossem todas as outras pessoas. Esse Toffoli, o do Resort Itaiaiá, o da empresa Marite, que recebeu aporte do Fabiano Zettel por ordem do Daniel Vorcar, o pagamento de até 35 milhões de reais foram citados nas mensagens que vieram à tona, né, nas investigações. Toffoli, que era sócio oculto da Marite, esse aí tem um certo temor, aparentemente, de que se faça pesquisa eleitoral com vídeo, com áudio, de magistrados. Olha só o que se acendeu de alerta na cúpula do Poder Judiciário. Peraí.
Hoje fizeram aí com Flávio Bolsonaro. Amanhã será que vão fazer comigo? Não, a gente tem que deliberar sobre isso aí. Tem que deixar claro, porque senão, olha, eu sei o que vai acontecer. Vai sair no jornal e vão perguntar, etc. Que não é o caso, né? Porque ele faz parecer que simplesmente algum áudio, algum vídeo que foi publicado vai gerar um questionamento sem sequer eventualmente existir a prova de autenticidade daquele conteúdo. Nesse caso da pesquisa Atlas Intel, é um áudio absolutamente autêntico e admitido pelo interlocutor do Daniel Vorcari, por aquele que estava falando na gravação, o Flávio Bolsonaro, que fez vídeo em rede social para tentar se explicar daquela maneira absolutamente inconvincente, mas que ele admitiu, não resta a menor dúvida. Então, isso foi usado para fazer uma sondagem de como as pessoas reagem. As pessoas que já vinham escolhendo o Flávio, elas continuam com o Flávio, elas mudam de voto, etc. E tem gente que pergunta, mas para que se faz isso? Para quê? Bom, é curioso no Brasil ter que dizer o óbvio muitas vezes, mas o intuito de determinadas pesquisas é pesquisar mesmo, né? Pesquisa é para isso, é para você sondar. Mas para que perguntam? Em quem é que as pessoas querem votar? É para a gente ter uma noção de como está pensando a população brasileira. E é preciso haver liberdade para que institutos de pesquisa façam sondagens a respeito de episódios específicos. Eu defendo isso, sim. Claro que, eventualmente, diante de uma prova incontestável de uma contaminação, de um enviesamento, não é o caso. Não é o caso. Então, usaram aí essa situação como um alerta e vão tentar deliberar num sentido de traçar critérios mais objetivos para que eles próprios, eventualmente, não sejam atingidos por algum tipo de desgaste assim. Vamos ver o resumo que fez a Carolina Brígido no Estadão, porque ela tratou ali dos bastidores. Olha só a matéria, pode botar o print. Ministros do STF e costura de bastidor mudaram tendência do TSE sobre a ação de Flávio contra a pesquisa. Integrantes da Corte Eleitoral concordaram em ouvir especialistas para elaborar uma decisão que sirva de parâmetro para pesquisas eleitorais neste ano. O que ela conta nessa matéria? Que a tendência inicial era de referendar, de endossar, de apoiar a liminar do Cássio Nunes Marques. Mas aí o que aconteceu? A repercussão na imprensa foi negativa. E olha a importância nossa de jornalistas, de editorialistas, de colunistas, de comentaristas, âncoras, de manifestarem o seu repúdio ao cerceamento da liberdade de expressão. Os ministros falam, peraí, agora a coisa apertou. Lembra lá do Lewandowski no Mensalão, flagrado, dizendo a tendência era maciar para o Dirceu, mas a imprensa deixou o STF com a corda no pescoço? É bom quando é assim. É bom quando a imprensa constrange as autoridades a fazer o certo pelas vias pacíficas, legítimas, democráticas, a via da argumentação. Então, houve pressão até de ministro do STF, de acordo com esse relato, isso aí eu não conferi, mas ela cobra aí o bastidor do judiciário e pode ter alguns ministros do STF, de fato, que foram lá dizer, olha, se vocês referendarem essa decisão, ela pode ser derrubada no Supremo Tribunal Federal, porque pode haver recurso para o STF, e aí vai pegar muito mal para o TSE, etc. Então, eles repensaram e abriram uma margem para discussão, mas também sem deixar a divulgação da pesquisa voltar ao ar, pelo menos por parte da Atlas Intel. Então, adiaram o julgamento para esfriar essa questão, enquanto vamos ouvir os especialistas. Eu analisei ontem aqui a decisão, o teor, o mérito do documento do Cássio Nunes Marques, mostra que ele não entende nada. Você não tem ali uma articulação a respeito daquilo que efetivamente aconteceu. Ele está dizendo que as perguntas foram feitas depois, mas ele não tem nenhuma prova sobre a ordem que ele diz que aconteceu quando você tem todos os sinais contrários, inclusive a própria alegação da defesa da empresa. Então, eles estão decidindo sobre coisas que nem sequer eles entendem direito e querem legislar, querem dar canetada, querem alterar a resolução dessa maneira casuística. E o Congresso Nacional não se importa muito com essas coisas, né? As cortes superiores de todas as áreas, elas vão dando canetadas atrás da outra. Então, é preciso chamar a atenção para essa questão. Vamos ver aí o finalzinho dessa matéria. Próximo print é só um.
A ideia agora é estabelecer critérios objetivos para analisar a isenção das pesquisas, como, por exemplo, a possibilidade de utilização de vídeos ou áudios nas perguntas aos eleitores. Ministros do tribunal avaliam que a resolução aprovada sobre o assunto não previu esses critérios, o que pode dar margem a decisões subjetivas sobre a manipulação ou não de institutos de pesquisa. O próprio Nunes Marques gostou da ideia. Em caráter reservado, integrantes do TSE concluíram que o presidente é o Nunes Marques, o atual presidente do TSE. Teve aquele festão e tal, que inclusive nem deu tempo de falar muito, porque o Flávio já apareceu no escândalo com o Vorcaro logo em seguida e atrapalhou a própria cobertura daquela festança toda do Nunes Marques na sua posse. Então, ele passou na primeira prova de fogo porque se mostrou apto, aberto, né, ao diálogo como quem pensa diferente dele, com quem pensa diferente. Apesar de comandar o tribunal e ter o apoio do vice André Mendonça, Nunes Marques não tem maioria de votos em todos os temas que pretende levar adiante. Portanto, vai precisar exercitar a verve de negociador até outubro. Quer dizer, mostra a politicagem nos bastidores das cortes superiores. As questões não são decididas de acordo com a regra, de acordo com a norma. Existe pressãozinha daqui, recado de lá e tal. Tudo bem, eu ouço você. Não, então vamos esperar mais um pouquinho. Ah, tá, formou o consenso. Tudo fora do plenário. Tem uma parte que é lá, no plenário, como a gente viu o Toffoli falar, e foi bom mostrar o Toffoli falando, porque ele não resistiu e acabou soltando uma preocupação dele, uma preocupação de magistrados com esse tipo de recurso. O vídeo que você acabou de assistir é um corte do programa Análise dos Fatos, transmitido ao vivo às segundas e sextas às 12 horas e terças, quartas e quintas às 18. As íntegras ficam disponíveis na aba Ao Vivo do meu canal de YouTube e os cortes na aba Vídeos. Curta, compartilhe e seja membro do canal para ajudar a manter esse programa no ar. Obrigado.